Nós vamos agora ficar em pé para a leitura da palavra do Senhor, todos em pé. Mas antes de fazer essa leitura, eu quero apresentar o pregador desta noite. Para quem não o conhece, ele é o reverendo Charlito. É assim que ele é conhecido. Se eu disser o nome dele no âmbito da igreja, no seio da igreja, as pessoas não o conhecem. É o reverendo Charlito, um homem que nasceu espiritualmente por meio do ministério desta igreja, com 16 anos de idade, não foi, Charlito? Foi lá nos anos 80, 1983, não é? Ele nasceu espiritualmente, confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Portanto, essa é a sua casa de origem, e ele está fazendo esse caminho de volta para essa casa, não é? Tem vindo aqui já algumas vezes, pregado. Hoje será o mensageiro da palavra do Senhor, daquela mensagem que o Senhor tem para os nossos corações. Que Deus o abençoe. E o texto sobre o qual estará baseada a mensagem, o sermão, está no livro de Jó, capítulo 42, versículos de 1 a 6. A palavra do Senhor diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Vamos ainda em pé cantar o nosso hino dominical. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem hoje te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Podeis assentar, irmãos. Eu creio que a grande maioria de vocês deve ter acompanhado
nos últimos 15 dias as notícias trágicas vindas do Japão, que foi duramente castigado por um terremoto que marcou 9 graus na escala Richter, mais alto grau possível, e se deu no oceano e provocou um tsunami de proporções gigantescas. Cidades foram destruídas, portos, aeroportos, empresas, casas levadas. Se você tem familiaridade com a internet, pode ver no YouTube vídeos de uma gravidade impressionante. O número hoje divulgado no UOL à tarde já passava de 11 mil mortos. Não fosse isso suficiente, também estamos acompanhando os problemas na usina nuclear, os reatores que foram atingidos e com vazamento de material radioativo, fontes de águas contaminadas, o ar contaminado. Em Tóquio já se sente os resquícios desse problema, população vivendo dias muito difíceis e o mundo todo, de alguma forma, tentando se solidarizar. Uma tragédia, sem dúvida, um ato da natureza sem precedentes, uma coisa sem explicação. O pensador Anthony Robbins diz assim: o desespero na vida é algo que gera inspiração ou agonia. E todos os homens o vivenciam. Há um filósofo dinamarquês do século XIX, muito conhecido, teólogo, chamado Søren Kierkegaard. E ele é considerado o pai do existencialismo e foi um homem que tentou entender profundamente e estudar essa questão do desespero, da condição humana de viver no mundo e ser atingido por esse sentimento. Há um livro muito conhecido da sua obra chamado Desespero Humano, Doença até a Morte, onde ele procura refletir sobre esse tema e lança um questionamento no mínimo inquietante. Ele pergunta assim: será que o desespero advém exclusivamente de acontecimentos externos? Talvez, para a grande maioria das pessoas, sim. Apesar de nós sabermos que o desespero surge de fatores internos, intrapsíquicos também. O desespero é o filho mais velho da tragédia. E essa, por sua vez, seja de que ordem for, não marca dia para acontecer, não publica notícia no jornal, não tem hora, surge do nada, de repente, e é sempre acompanhada de um poder avassalador. Num abrir e fechar de olhos, ela pode fazer cessar a vida. É capaz de destruir sonhos, de desfazer esperanças, de suspender projetos que estão em andamento, de acabar com relacionamentos afetivos, de desconstruir histórias de sucesso, de arrasar com tudo aquilo que encontra pelo caminho. Para Kierkegaard, o homem em desespero tem o costume de se considerar uma vítima das circunstâncias, porque o desespero revela a miséria e a grandeza do ser humano, porque ele trata da oportunidade que ele possui de conhecer a si mesmo, o seu eu próprio. Mas eu tenho um pensamento de que o tempo do desespero não deve ser um tempo apenas de acidez ou de aridez, de destruição, de agonia, de pavor, mas pode ser um tempo produtivo, pode ser um momento singular na existência. A crise que advém do desespero pode nos levar a resolvermos muitas das nossas interjeições e das nossas inquietações e desencontros. E por isso eu tenho uma questão essa noite. O que é que as pessoas podem fazer diante da perplexidade das tragédias? O que fazer quando a gente enfrenta
uma dessignificação interior, quando a gente se perde da gente mesmo, quando a nossa alma vira uma pasta. Em situações em que nós somos abordados pelo inesperado, pelo inexplicável, seria legítimo a gente pensar se existe Deus no mundo? Os japoneses são de origem budista, shintoístas, e eles acreditam que há um espírito na natureza e que, portanto, tudo começa e termina num ciclo que não tem fim. Estão enfrentando isso com resignação, mas nós cristãos estamos acostumados a um outro tipo de pensamento, ao que chamamos de teologia de causa e efeito, de um Deus que parece fazer sempre um acerto de contas com o ser humano quando alguma coisa dá errado. Será que Deus me ama? Será que Ele atende às minhas súplicas? Por que isso tinha que acontecer justamente comigo? Será que você já pensou nisso alguma vez? Por que Deus não evitou essa desgraça? Qual é a lógica que há em tudo isso? É possível a gente olhar o desespero como um subproduto do simples fato de nós existirmos? Será que é possível tirar alguma coisa boa do desespero, de tal forma que a nossa consciência continue preservada, ainda que a gente tenha que experimentar a dor? Como é que a gente faz para não afundar nos raciocínios simplistas, nas construções fatídicas, nessa teologia moral de causa e efeito, que entende que tudo que é inexplicável, tudo que é trágico, ou que produz desespero, é um encontro exato de contas entre Deus e os homens? O dia da perplexidade é um dia solitário, e ele parece surgir sempre da indisponibilidade de Deus para nós. A Bíblia Sagrada nos conta a história de uma das maiores tragédias humanas, que acaba por produzir um desespero que se instala como uma pulsão de morte dentro da alma. E eu queria essa noite compartilhar um pouco sobre as lições desse homem fantástico chamado Jó, um homem de dores, um homem de perdas, mas um homem de muita inspiração para nós. Nessa mensagem que eu intitulei Desesperado com o Inesperado, mas não quero prosseguir sem convidar você a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós estamos expostos à Tua Palavra, e a Tua Palavra é luz para os nossos caminhos. A Tua Palavra tem a capacidade de alargar a nossa consciência, de tal forma que percebamos em nós inconcretudes, inconsistências, para que o Teu Espírito nos desafie no confronto e no conforto, ao conserto, para um caminhar seguro e consequente com Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso, aplica ao coração da Tua igreja essa noite, com o perdão dos nossos pecados, nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, a história de Jó é a história da tragédia, é a história da desgraça, é a história do inusitado, é a história do inesperado. Mas quem é Jó? Curiosamente, Jó não é israelita. Jó é um homem oriental, um homem destacado entre os seus, e diz o texto que é um homem incúlpe, um homem reto, um homem que teme a Deus, casado, pai de 7 filhos e de 3 filhas, é um homem bem sucedido, é um homem que tem posses, que tem rebanhos, que tem ovelhas, que tem gados, que tem propriedades, tem servos e tem servas, a tal ponto de ser considerado o maior entre todos os do seu povo. Além de tudo isso, esse é um homem espiritual, esse é um homem generoso, esse é um homem solidário, ou seja, esse é um homem que experimenta no seu coração os matizes de conteúdos e de valores
que fazem diferença na vida. O livro de Jó é escrito no estilo poético e não narrativo. Por isso ele não tem as preocupações sociohistóricas e não dá as cores, talvez, necessárias da tragédia, da catástrofe que lhe acomete. Porque Jó, sem explicação alguma, sem que haja um motivo aparente, sem que tenha uma questão lógica, mensurável, plausível, é alcançado pela desgraça, por eventos de calamidade, pelo derramar da natureza com fogo do céu e ventos do deserto, e por assaltos que saqueiam os seus bens, matam os seus filhos, a sua nora, e deixam esse homem sem absolutamente nada. E confrontado do porquê daquela situação, uma vez que havia na cultura esse pensamento que parece que se perpetua até os nossos dias, de que se alguém está vivendo alguma circunstância dramática, é porque alguma desgraça fez. No jargão popular, jogou pedra na cruz. E aí, inquirido, Jó, depois de perder tudo aquilo que lhe dá sustentação e esteio na vida, diz: o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Uma resposta que nos surpreende. Eu fico imaginando, se eu perdesse as coisas que eu possuo conquistadas com tanta dificuldade, como é que eu reagiria? Porque em alguns momentos dramáticos da minha vida, quando perdi 2 bebês, quando a minha esposa estava grávida, eu sei do sentimento que invadiu a minha alma. Quando a médica disse para mim que meu pai tinha 3 meses de vida com fígado, com câncer, eu sei o sentimento que invadiu a minha alma. Quando me vi em situação financeira difícil, vivendo um momento profissional complicado, eu sei os sentimentos que envolveram a minha alma. Mas esse homem aqui não. Ele consegue ter uma resignação e um olhar para cima das circunstâncias. Mas não bastasse isso, esse homem agora perde também a sua saúde. Ele somatiza de tal forma esses acontecimentos, que feridas, tumores explodem no seu corpo, e agora da ponta da cabeça até os pés, ele está em carne viva. Ele agora é uma ferida ambulante. Jó, um homem de dores. Jó, o homem cansado pela tragédia, pelo inesperado. Jó, um homem desesperado. E Jó quer uma explicação. Jó quer um motivo. Jó se derrama e abre a sua alma como uma ferida exposta e vai em busca de alguma coisa que lhe dê alento. E eu não sei se você já viveu isso. Eu não sei se você já experimentou uma tragédia na sua vida. Eu não sei se você já foi vítima do inesperado. Mas o fato é que o inesperado na vida sempre chega. O dia difícil sempre bate na nossa porta, mais cedo ou mais tarde. Porque a vida é assim, ela é feita de dores, ela é feita de perdas. E essa história não está aqui de graça. Ela está aqui para nos ensinar, porque a tragédia de Jó é uma tragédia holística. Parece que tudo que podia dar errado, deu errado na vida desse homem. De uma vez só. Despencou em cima dele. Eu tenho um amigo que diz que problema não vem de conta-gota. Parece que problema, quando vem sobre nós, vem tudo no atacado. E a gente começa a viver debaixo de uma circunstância, de repente uma outra área que estava funcionando começa a dar problema. Daqui a pouco uma outra, daqui a pouco uma outra. E isso vai dando desespero. Isso vai dando uma aflição. Você já foi alcançado por alguma tragédia?
Você, quem sabe, já enterrou um filho, uma filha, ficou desempregado, depois dos 40, sem perspectiva nesse país de economia perversa. Você talvez teve a sua família desfeita e sentiu-se incapaz, incompetente. Você foi alcançado por uma enfermidade, você deprimiu-se. E ninguém quer sair com um depressivo, ninguém quer visitar um depressivo, ninguém se sente bem do lado de um depressivo. Eu sei disso, porque já me deprimi na vida. Jó é esse homem que está desesperado com o inesperado. E a tragédia tem esse poder de quebrar as pessoas. A tragédia tem esse poder de desarticular as pessoas, de tirar o chão da vida, de tirar a alegria, de tirar o prazer, de tirar o sabor da comida, de tirar a beleza dos nossos olhos. E assim ficou Jó. Sepultou os seus filhos e as suas filhas, perdeu todos os seus bens, perdeu todas as suas posses, e a sua mulher lhe deu um conselho de uma sabedoria incalculável. Disse assim: Jó, faz uma coisa, homem, blasfema contra Deus e morre. É o melhor que tu tem para fazer, porque alguma coisa muito desgraçada você fez, e Deus está fazendo um encontro de contas com você. Há muitos que se sentem assim. E a igreja tem esse terrível hábito de caçar uma explicação para aquilo que é trágico, para aquilo que às vezes acomete uma casa, uma família, uma pessoa. É a teologia da causa e efeito. E por isso esse livro de Jó está escrito para nós. Os existencialistas dizem que não há qualquer padrão na ordem dos fatos, e que todas as coisas se desenvolvem a partir de um movimento desordenado das escolhas humanas. Aí os espiritualistas dizem que a vida se desenvolve a partir de um karma pré-concebido, e que os seres humanos têm de experimentar as tragédias para poderem purgar os males de existências passadas. Os filósofos acreditam que o universo físico é regido por leis exatas, mas que a desordem e a injustiça não combinam com a existência de um Deus soberano. E assim a tragédia é um acontecimento aleatório sem qualquer propósito. E os religiosos falam que o trágico é consequência dessa teologia moral de causa e efeito, que remete o ser humano a experimentar a desgraça sempre que ele faz algo que vai de encontro a Deus. Se alguém está sofrendo, é porque pecou. E eu olho para tudo isso e não me satisfaço com nenhuma dessas explicações. O livro de Jó foi escrito 2500 anos antes de Cristo. É o livro mais antigo dos escritos encontrados no Velho Testamento. É a tentativa de descatastrofizar a existência alcançada pela catástrofe. Quem pensa que Jó é um livro de desgraça se engana. Jó é um livro que fala da graça, é o contrário. Porque esse homem, mesmo em meio ao caos, contra toda e qualquer racionalização e explicação, numa persistência obtusa, numa tenacidade de buscar entender o que lhe acontece, prefere fazer isso a sucumbir à amargura, ao caos, ao desespero, à murmuração, à lamúria. Jó nos ensina que é melhor sofrer com a perspectiva de que há algo melhor sendo gerado, do que afundar-se nas inquietações da alma em busca de respostas para o mal. O que eu queria compartilhar com você essa noite são esses versículos do capítulo 42, porque eles são o estado derradeiro e final de Jó. Depois de todo um livro de Jó se lamentando, de Jó se queixando, de Jó tentando encontrar uma explicação, de Jó sendo humano, de Jó sendo como eu e você, de carne, osso, suor e sangue, porque é muito provável que alguém que viveu uma tragédia da vida esteja buscando uma explicação, querendo uma resposta.
E eu quero lhe dizer uma coisa essa noite: isso é legítimo, isso é razoável, isso é aceitável, mas às vezes isso não é possível. Às vezes você tentará uma vida inteira encontrar uma resposta e ela simplesmente nunca virá. Paulo pediu uma explicação para um espinho que ele tinha na carne e ouviu de Jesus o seguinte: a minha graça te basta. Ponto. Eu quero tentar tirar algumas lições desses versículos. E a primeira delas, capítulo 42, verso 1, diz assim: então Jó respondeu ao Senhor: eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse homem que está desesperado com o inesperado, entende na sua busca e na sua inquietação e na sua caminhada com Deus, que apesar de todas as coisas, Deus continua assentado no trono. Amém, queridos? Deus está no controle. Deus não está lendo o jornal, não está dormindo, não está preocupado com as rotas das galáxias, não é um Deus absorto, não é uma entidade metafísica desconectada, não é um Deus grego com características humanas. Deus, o transcendente, está preocupado com o teu drama e com o teu dilema, mas Deus é soberano. Jó diz: eu sei que você pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos será frustrado. A coisa boa da tragédia é que ela nos ensina sobre a soberania de Deus. A coisa boa da tragédia é que ela nos faz nos render, porque há um momento em que as nossas inquietações não têm respostas, há um momento em que a nossa lógica não tem respostas, há um momento em que as nossas dores não têm resposta. Então só há duas coisas a fazer: ou você se amargura e vai viver uma vida de designificação interior, ou você se rende a Deus e a sua graça e diz: Senhor, tu pode todas as coisas, nenhum dos teus planos será frustrado, e eu sei que na minha vida o melhor vai acontecer. Paulo diz: tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. O problema é que nós temos uma percepção muito limitada. Nós vemos uma parte do quebra-cabeça, mas Deus tem o quadro, a lousa completa. Ele vê o desenho todo, nós vemos uma parte. Ele vê o todo. Ele sabe no final onde as coisas vão dar. Mas eu e você não, porque o meu pensamento e o seu é diferente do dele. O meu caminho e o seu é diferente do dele. A vida, mesmo em meio à dor, pode ainda se harmonizar. Isso é que nos ensina Jó. Porque no final desse texto extraordinário, diz que Jó recebeu em dobro tudo o que tinha. Recebeu dupla honra. Recebeu em dobro as suas posses, e seus filhos, e alegria, e respeito. Portanto, Deus pode reharmonizar a vida. Do caos, Deus pode tirar coisas extraordinárias. Não deixe que seu coração sucumba em meio à dor. O salmista diz: os que semeiam com lágrimas, com júbilo, ceifarão. Sementes de lágrimas sempre produzem coisas boas. Os que saem andando e chorando enquanto semeiam, voltam com alegria. Você disse: os nossos verdadeiros inimigos estão em nós mesmos. São as nossas inconcretudes, são as nossas inquietações, são as nossas racionalizações, é o nosso desejo de prescrutar o inescrutável, de entrar na consciência de Deus, de querer que Deus nos dê uma explicação, que nos traga uma resposta, que desça para nos dar satisfação. E Jó disse: chega, eu não vou entrar nesse caminho, que isso é um caminho perigoso, isso vai dilacerar mais a minha alma. Ele disse: Senhor, eu sei que você pode todas as coisas, nenhum dos teus planos será frustrado. Se você foi alcançado por uma tragédia, eu quero te dizer essa noite: o plano de Deus na tua vida não será frustrado. Amém, gente? Deus tem um plano, Ele vai executá-lo. E isso independe de mim e de você. Segunda coisa que Jó nos ensina é que tudo que nos acomete tem um significado e um propósito.
Verso 3: Tu perguntastes: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia nem saber. Jó começa a olhar agora e entende que por trás de tudo aquilo há um cenário que ele não percebe. Jó começa a ver dimensões que ele não enxerga. E é assim conosco. Nós olhamos para os fatos de forma muito retilínea. Mas Deus enxerga por todos os lados. Jó diz: eu falei sem entendimento. Eu questionei sem conhecimento. Eu me posicionei sem saber o que estava falando. Quase como um louco. As tragédias, elas podem significar o caminho que Deus tem para nós. Conheço muitas pessoas que só puderam entender o propósito das suas vidas quando foram acometidas de tragédias, desastres, perdas tremendas. Pais que entenderam o porquê de ter um filho especial. Pessoas que compreenderam, que chegaram a Cristo diante das situações mais bizarras possíveis. E começaram a perceber que em meio a toda aquela dor e a todo aquele sentimento de aridez, havia algo maior por trás sendo orquestrado. Martin Heidegger, o filósofo, diz: o homem é um ser que está para além da sua própria situação. Deixa eu te dar uma notícia boa essa noite. Nada na tua vida é definitivo. Nada. Deus sempre vai ter a última palavra. Por isso, tudo que te acontece tem um propósito e tem um significado. Não acontece nada por acaso. Você não é vítima de um Deus perverso, que estava de porre, que inventou de pegar a tua vida e virar ela pelo avesso. Você não é vítima de um Deus sarcástico, que gosta de fazer piada de mau humor. Você não é vítima de uma entidade metafísica, que joga baralho, que joga dados com a existência humana, que destrói um e levanta o outro. Nada disso. É verdade que as tragédias batem na nossa porta. É verdade que uns sofrem mais do que outros. Mas é verdade também que cada sentimento e cada sofrimento na nossa vida tem um significado. E aquilo vai alcançar um propósito. E diferentemente talvez do que você pense, não é para gerar em você uma gastrite ou uma úlcera estomacal. Isso não é para fazer você viver dependente de ansiolítico. Isso não é para provocar insônia, nem é para tirar a tua alegria e o teu ânimo. Isso é para construir em você um ser melhor. E eu vou lhe dizer uma coisa: não há nada mais poderoso na vida para forjar uma pessoa do que a dor. Dizem que Bill Gates, o bilionário dono da Microsoft, tem uma especial atenção e interesse quando vai contratar executivos para a sua empresa, quando o sujeito diz que já faliu. Porque quem já beijou a lona, quem já quebrou na vida, quem já se sentiu abandonado pelos amigos do uísque, da farra, da alegria, quem já se sentiu só, quem já se sentiu sem chão, quem já se sentiu fracassado, sabe o valor que tem uma nova oportunidade. Você não é um fracassado. Você não foi feito para ser um aborto existencial. Você não foi concebido para ser motivo de chacota. Você é muito amado de Deus. Você é muito amada de Deus. Tudo na tua vida tem um significado e tem um propósito. Seja qual for a situação, ela vai redundar em algum bem para você. Mais cedo ou mais tarde, Deus fará
o seu propósito. Amém, queridos? Em terceiro lugar, eu quero te dizer que a intimidade é a semente que produz crescimento para dentro. Veja lá o verso 4. Tu disseste, agora escute e eu te falarei. Vou lhe perguntar e você vai me responder. Isso é Deus falando com Jó. Olha, Jó, nós vamos bater um papo agora. Vamos sair desse relacionamento teórico. Vamos sair desse cristianismo verborrágico, de garganta, de retórica. Vamos entrar agora para valer. Você vai me perguntar e eu vou te responder. Nós vamos nos relacionar com intimidade. Eu me lembro daquela imagem do Sinai, quando o povo olhou para Moisés e disse, olha, vai você lá, fale você com Deus, a gente fica aqui construindo bezerro de ouro e tomando porre. Parece que na existência humana é assim, nós sempre queremos um intermediário do sagrado, um pajé, um orixá, um oráculo, um profeta, que faça a ponte. A gente não quer uma exposição com Deus, mas Deus quer que a gente chegue. Deus chama para o convívio, Deus quer relacionamento, Deus nos desafia à intimidade. Deus fala com Jó, você vai me perguntar e eu vou te responder. A intimidade é a semente que vai produzir um crescimento do lado de dentro. Ah, como tenho encontrado pessoas vazias, que caminham anos e anos e anos nas igrejas, e jamais experimentaram uma ressignificação interior, uma transformação da consciência, uma mudança dos valores. Tem muito carisma e pouco caráter. E aí Deus falando com Jó diz, agora você vai escutar, eu vou te falar, vou te fazer pergunta e você vai me responder. O livro de Provérbios diz que a intimidade do Senhor para aqueles que o temem. Mas esse temor de Deus não é medo. Esse temor de Deus é um entendimento de que entre nós há uma diferença, como diz Calbart, qualitativa. Ele é o totalmente outro. Ele é o Deus transcendente, sim, mas também é o Deus imanente que quer estar perto. E envia o Filho para estar entre nós e ser um de nós, e comer conosco, e viver conosco, e sentir as nossas dores, e se identificar com as nossas mazelas. É esse Deus que quer ter intimidade. Ana Asnin diz assim, nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. A verdade é que nós queremos um cristianismo pré-mastigado. A W. Tozer, teólogo contemporâneo, fala sobre isso. Self-made religion, cristianismo feito self-service, daquele que a gente constrói do jeito que quer. Mas a gente não tem intimidade com Deus, a gente não sabe quem é Deus. Deus é um estranho para nós. Nós ouvimos falar de Deus, mas não sabemos quem Ele é, não temos experiência com Deus. Só aquele que derrama o coração, só aquele que abre a vida, só aquele que rasga a alma, só aquele que na madrugada em pranto diz, eu preciso, eu necessito, eu me rendo. Esse vai ter essa semente produzindo fruto. Em quarto lugar, quero lhe dizer que só a experimentação pode trazer desdobramentos e consequências à fé. Verso 5, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Jó disse, eu era um teórico. E olha que o texto começa dizendo que Jó é um homem íntegro, reto, incúlpe e que teme a Deus. Jó era o melhor do que existia naquela geração. Jó era 2.0, o melhor, o mais espiritual, o que jejuava mais, o que participava de todos os movimentos, o que estava em todas as reuniões, o que sabia de cor todos os versículos. Mas ele diz aqui, os meus olhos nunca te viram. Conhecia você de ouvir falar, agora que eu sofri, agora que a dor bateu na minha porta, agora que eu fui vítima do inesperado, agora que a tragédia me alcançou, e que eu me rendi, que eu me quebrei, agora eu sei quem tu és, agora os meus olhos te veem. Existem pessoas que você chega próximo e elas têm um
peso de gravidade. Eu digo, elas têm uma musculatura espiritual. E normalmente são pessoas que sofreram, que tiveram perdas, que experimentaram crises. Eu tenho muito medo de pessoas que nunca viveram crises. Eu tenho 20 anos de casado. Eu tenho muito medo quando eu vou aconselhar um casal, ele diz, olha pastor, nós estamos aqui, mas nós não temos nenhum problema, nós nunca vivemos uma crise. Eu digo, na primeira que viver, vamos separar. O senhor já viveu crise? Eu digo, já vivi todas. A de 1 ano, a de 3, a de 5, a de 7, a de 10, a de 12, a de 15, todas as que tinha para viver, eu vivi. Agora, em cada crise que eu vivi, eu saí mais fortalecido do outro lado. Você é formado na crise. Você é trabalhado na crise. A pesquisadora americana Judith Viotti, no seu livro Perdas Necessárias, diz que é nessa circunstância da perda que você cresce, que a sua alma ganha musculatura, que o seu ser ganha gravidade existencial, que você passa a viver e não somente a existir. Já disse, eu te conhecia de ouvir falar. Às vezes nós somos apenas cumpridores de ritos, de mitos do sagrado, mas nós não conhecemos a Deus. Não sabemos quem Deus é, Ele é um ilustre desconhecido. Era assim com Jó. Às vezes é assim comigo. Quem sabe talvez isso aconteça até com você. Aí você diz, mas pastor, o senhor é um pastor? Eu sou pastor. E daí? Mais difícil ainda. Porque as minhas inconcretudes ficam mais realçadas ainda. O meu pecado fica mais exposto ainda. As minhas fragilidades ficam mais patentes ainda. Só a experimentação pode trazer desdobramento e consequência à fé. Quero te fazer uma pergunta: quais são as tuas experiências com Deus? As tuas experiências, não é a de Max Lucado, não. Eu quero saber das tuas, do teu caminhar com Deus. Aquilo que você viveu, que você orou, que você pediu e Deus fez na tua vida. O Deus que você conhece, o Deus que você sabe quem é. Como é a tua experiência com Ele? É de teoria ou é de verdade? Jó diz, eu te conhecia de ouvir falar. E Jó era esse ícone espiritual. Mas aí ele diz agora, depois que eu sofri, depois que eu vivi esse drama, depois que o chão sumiu, depois que o inesperado caiu sobre mim, agora os meus olhos te veem. Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, diz assim: eu não sou responsável por ter nascido humano, mas pelo homem que sou. Em último lugar, eu quero lhe dizer que o arrependimento é o caminho para quem quer construir o novo. Jó diz no verso 6, por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo. Nietzsche diz, é preciso o caos aqui dentro para se construir uma estrela. É preciso o caos aqui dentro para se construir uma estrela. O arrependimento é o caminho para quem quer construir o novo. É por isso que o publicano entrou no templo cabisbaixo, se arrastando. E o fariseu foi lá para frente, cheio de atos, cheio de esmolas, de dízimos, de vestes talares, de decorar os rolhos, de conhecer os preceitos do sagrado e os ditames e as liturgias. E o outro que não entendia nada, não sabia de nada, não conhecia nada, não ousou nem entrar no templo. Ficou na porta e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E Jesus disse, esse voltou justificado para casa. O outro, a oração não passou nem do telhado. A prostituta foi acolhida. E o jovem rico foi dispensado. Porque achava que por seus próprios méritos poderia chegar até o eterno. Bom mestre, que faço eu para ganhar a vida eterna? Jesus disse, você não faz nada. Você não pode fazer nada, quem faz tudo sou eu.
tetelestai, a frase que Jesus diz quando está morrendo crucificado: está consumado, está pago, sou eu quem faço tudo, você não precisa fazer nada, a não ser crer. Amém, queridos? Você quer construir o novo? Começa pelo arrependimento. Porque aqueles que querem ter uma resposta para tudo, uma explicação para tudo, uma lógica para tudo, aqueles que querem pôr Deus no microscópio, esquadrinhá-lo, que querem pôr Deus dentro de uma caixa de sapato de laboratório e fazer um teste de Skinner, como se ele fosse um rato. Eu quero lhe dizer que Deus é claustrofóbico, Deus não pode ser preso em nada, Deus não se restringe a coisa nenhuma. Mas o arrependimento move o coração de Deus. Há um cântico que nós cantamos que diz: o coração quebrantado move o coração de Deus. O salmista diz: a um coração quebrantado e a um espírito contrito jamais desprezarei. Jó é esse homem agora quebrado, Jó é esse homem moído, Jó é esse homem que foi passado pelo liquidificador da existência, Jó é esse homem que foi triturado, Jó é esse homem que agora já não tem mais justiça própria, Jó é esse homem que não tem status quo, Jó é esse homem agora que se vê diante da vida nu, e por isso ele é justificado, por isso ele é recebido e acolhido, e é dada a ele dupla honra. Eu e você precisamos ter essa experiência, porque Deus não constrói nada que não seja sobre arrependimento. O arrependido é esse contrito, o arrependido é um caído redimido, o arrependido é esse que não tem pudores, não tem temores, não tem mais o que defender, não tem status espiritual, não está preocupado com cargos, não tem plástica performática, não vive para fora, não esbanja nem arrota a espiritualidade. O quebrantado é esse que diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. A grande maioria dos seres humanos permanece na periferia de si mesmos, acreditando que a existência consiste em buscar o prazer e evitar a dor. Ah, que tristeza. Mas chega um momento na vida que se descobre que existir não é apenas isso. Eu quero lhe contar uma história para concluir. Um homem viu uma borboleta saindo de um casulo, e ela fazia um esforço danado. Uma asinha estava assim um pouco para fora, mas a outra estava dentro, e a casca não rompia, e aquilo foi dando nele uma inquietação, porque ele vai vendo toda aquela luta, todo aquele esforço, toda aquela energia desprendida, e o casulo não rompe. E ele pensou que ela ia sufocar, que ela ia morrer, e foi lá dar uma mão à natureza. E aí ele pegou o casulo, quebrou e tirou. E aí sai uma borboleta raquítica, aleijada, que não consegue voar, porque aquele processo de quebrar o casulo desenvolve o pulmão da borboleta, lança algumas proteínas que são necessárias ao desenvolvimento, e aquele processo pode durar dias, e aquele esforço que é feito, aquela dor que é experienciada, aquela agonia, aquele desespero que é vivido, aquela ânsia de sair daquele casulo, é que faz com que ela possa depois ter asas bonitas e alçar voos novos e poder embelezar a vida. Richard Bach diz assim: o que a largata chama de fim do mundo, o homem chama de borboleta. Talvez você esteja num casulo, talvez essa noite você entrou aqui e você é vítima de uma tragédia, eu não sei. Talvez a tragédia aconteceu ontem, ou hoje, ou a semana passada. Talvez a tragédia aconteceu na sua infância, e você é vítima, e você vem carregando esse fardo a vida toda. Você foi alcançado pelo inesperado, e você ficou desesperado. E Jó nos dá essas lições, que eu tentei resumidamente trazer para nós essa noite. Mas isso é pouco, porque o que eu queria mesmo é que você saísse daqui hoje diferente. Eu não posso fazer isso.
por melhor oratória que eu tivesse, por melhor que fosse a minha homilética ou a minha hermenêutica, não seria capaz de produzir isso. Mas eu sei que o Espírito de Deus pode produzir isso no teu coração. Eu sei que o Espírito de Deus pode entrar aí nessa masmorra sombria e escura. Ele pode trazer luz nessas trevas. Ele pode ressignificar os teus dias. Ele pode dar esperança e sonhos novos. Ele pode curar a tua alma que está dilacerada. Ele pode recompor o teu coração que foi partido em pedaços. Ele pode trazer uma quietude e uma paz que excede todo o entendimento e toda a racionalização. Ele pode te dizer: olha, minha graça te basta. E você, com muitas perguntas e com muitas inquietações e querendo esquadrinhar a Deus, botar Deus no canto da parede, querendo que Deus faça do jeito que você quer, e Ele vai dizer para você: olha, te aquieta, sabe que eu sou Deus, vou fazer do meu jeito, mas vou fazer o melhor. Se você está sentindo essa necessidade, se você foi alcançado por uma dor, ou está vivendo um drama, e você não quer sair da maneira que entrou, eu queria te desafiar para um momento de oração, para nós concluirmos essa mensagem. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Aqueles que desejam, fiquem de pé, eu quero orar por você. Amém, amém, amém. Fique de pé. Amém. Deus te abençoe. Agora rápido, nós temos pouco tempo. Fique de pé. Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida, quero orar pela sua casa. Pai, nós estendemos as nossas mãos essa noite. E olha quantas pessoas na tua casa vivendo dores e dramas tremendos. Muitos aqui foram alcançados por tragédias. Outros, Senhor, se depararam com o inesperado. Alguns estão machucados, com o coração sangrando, com lágrimas nos olhos, com as suas almas, Senhor, experimentando dores lancinantes. Mas eu quero te pedir essa noite, Tu que és aquele que podes entrar em cada interior, em cada coração, em cada vida, e derramar paz, e derramar graça, e derramar perdão, e derramar cura. Senhor, eu te peço pelo teu Espírito, que tu faças isso essa noite, que tu faças em cada coração, em cada casa que está aqui representada, em cada família que veio a esse templo essa noite, em cada casal, em cada senhor, em cada senhora, em cada ancião, em cada jovem. Derrama uma porção nova do teu Espírito, Senhor, para que eles possam suportar dias tão difíceis, para que eles possam, Senhor, suportar aflições tão grandes, para que eles possam suportar, Senhor, viver nessa sociedade perversa na qual nós temos experimentado. Pai, dá a tua paz, dá a tua graça, dá-nos o teu perdão e alivia-nos das nossas dores, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vocês podem se assentar, queridos. Vamos ouvir o cântico. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um
és o céu.